Saudamos a todos com a paz do Senhor. É uma alegria poder estar esta noite celebrando na convenção o que é o programa de Deus para o nosso Ministério Assembleia de Deus do Brasil e para todas as nações do mundo. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor e pai, muito obrigado. Pastor Júnior, muito obrigado pela honra. Todos os diretores executivos da convenção, nosso anelo, filho da casa, extensão missioneira na Colômbia e da Colômbia plataforma missionária para o mundo. Poder sentar, muito obrigado. Eu tenho uma mensagem de 5 horas. E vamos dar tudo em 15 minutos. Tá bom? Tomando a liberdade do texto lido em toda a convenção, ser cheios do Espírito Santo. E a proposta de ser cheios do Espírito Santo é levar a palavra do Senhor, testemunho de vida, e ganhar outros para Cristo. E que isso deve ser feito com ousadia. Só como mérito de testemunho, e a honra seja para Deus, pondo em prática esta ordem do Senhor, na Colômbia já por 50 anos, quero dar esse informe, que hoje nós temos mais de 700 igrejas no mundo, fundadas, com o número de batismo superando a 119 mil pessoas. Eu creio que o poder da palavra foi ontem, é hoje e sempre. Você pode louvar a Deus por isso? Então diga comigo: o poder de Deus é ontem, hoje e sempre. Quando nós lemos as palavras de Jesus aos seus discípulos para que fiquem em Jerusalém e espere ser cheio do Espírito Santo, com o propósito de ser testemunha, mais tarde eles recebem essa impartição, e na hora que o Senhor Jesus se separa deles, Ele dá uma ordem, e é uma ordenança que está por em cima de todas, em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazer discípulo a todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Eu tomo a palavra quando ele disse, portanto, ide. E junto com essa expressão, fazei discípulos. Quer dizer que o discípulo não nasce, o discípulo se faz. E é importante a gente separar em fazer e nascer. Agora, para que se cumpra o fazer, Jesus, no seu ministério, deixou o legado, deixou a forma de como avançar no ID, fazendo, ensinando. E aqui eu ponho um título que, se interessa, vocês podem também tomá-lo: a arte de fazer discípulo é ganhar, edificar e enviar. Pode repetir comigo, diga: ganhar, edificar e enviar. Nessas 3 propostas, o Senhor Jesus desenvolve um programa
Outros podem chamar também estratégia, ou podemos ver também como a ativação de um processo. Em Mateus 4, verso 18 a 21, disse: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu a outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, no barco, com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. Prestemos atenção que o Senhor é quem faz, é quem ativa pessoalmente o processo. Ele vai, e ele vai ganhar, ele não vai perder, ele vai ganhar. A igreja, ela não nasceu para perder, ela nasceu para ganhar. Assim que esta noite eu estou falando a um grupo de pessoas que são ganhadores. Obrigado pelo entusiasmo. Deixa eu dizer de novo. Eu estou falando para um grupo de pessoas que não são perdedores, são ganhadores. Olhe, com Deus a gente nunca perde, com Deus a gente sempre ganha. Pode levantar sua mão e diga: com Deus nunca se perde, com Deus sempre se ganha. Amém. Sim. Mas aqui se ativa o verbo ver, viu. E por duas vezes está ativado, viu. E o que foi que ele viu? Pessoas. O que foi que ele viu? Homens. O que foi que ele viu? Talentos. O que foi que ele viu? Habilidades. O que foi que ele viu? Capacidades. O que foi que ele viu? Temperamentos. O que foi que ele viu? Caracteres. O que foi que ele viu? Possibilidades. E vendo, então ele procede a chamar. Mas a palavra aqui, Jesus viu os discípulos pensando no futuro. Pedro é pescador, mas para Jesus ele é agora um discípulo. E cada um dos que foram chamados, Jesus os observou. Queridos pastores, esse trabalho de relações com os novos convertidos é de suma importância para nós e para a igreja que quer avançar no crescimento contínuo. Olhando para nós primeiro, a igreja Assembleia de Deus, ela é grande. O peso dela é muito grande. Tem tantas coisas dentro de nós para fazer, que nós podemos ocupar-nos 24 horas por dia. E ocupado nas coisas para fazer, nunca pensar em dar o tempo ao novo convertido. E quando a igreja se ocupa em muitas coisas, ela está no perigo de perder o primeiro amor. Jesus chamou a atenção da igreja de Éfeso porque se ocupou e fez muitas coisas boas. Mas de repente o Senhor faz ela saber que uma coisa ela tinha deixado de fazer. E diz: eu estou contra. Aplaudo as outras, mas essa eu estou em contra de ti, porque deixaste o teu primeiro amor. E deixando o primeiro amor, anula todas as outras que foram boas. Porque a ordem foi: arrependa-se, faça logo, não demore.
porque senão eu virei e tirarei o teu castiçal, a tua luz. Então, se não há luz, há trevas. Nada do que foi feito pode ser considerado aceitável, porque o primeiro foi esquecido, foi anulado. E acontece que quando se perde o primeiro amor, a pergunta é: o que é o primeiro amor? Diz o Evangelho de João 3,16: e amou Deus ao mundo, que deu o seu Filho. Então o amor é a dádiva do Pai. O Pai origina o plano de salvação, o Filho o executa e o Espírito Santo administra. O Espírito Santo administrando, ele impulsa a nós. E aonde é que está o problema? É que, não prestando atenção no primeiro amor, resistimos ao Espírito, que é quem administra o processo. Eu sou construtor e gosto de construir, mas um dia, olhando para o templo em construção, o Senhor me chamou a atenção para deixar tudo e ir para o Butão, para o Himalaia. E eu questionei a Deus, e a resposta do Senhor foi, porque eu questionei: e o recurso que eu tenho para a construção se acaba. A palavra foi: eu não amo ferro, eu não amo cimento, eu não amo tijolo, eu não amo pedra, eu amo vidas. Então eu me desarmei e obedeci a ordem e fui para o Butão. E nessa ida aprendi tantas coisas, entre elas como nasce uma igreja no meio do budismo radical. Mas não foi só ver nascer uma igreja, foi desprender o meu coração daquilo que os meus olhos via como mais importante na hora do ministério. E não tem dúvida que a igreja precisa, mas se a nossa prioridade é invertida, o sentido de dar o melhor para a igreja como tal não é o melhor para o Pai. Ele deu o seu Filho. E o primeiro amor, ele aparece em diferentes ocasiões, Jesus mostrando-o. Quando ele atende a samaritana no poço de Jacó. Poderia ser censurado por todo mundo, mas ele sabia que ela precisava dele. E ela ia abalar a Samaria. E ela ia ser uma ganhadora de almas. Ele deu tempo a ela, somente uma mulher. O exemplo dele é quando cruza o lago para chegar a Gadara, para atender um homem só. E não é um ilustre cidadão, é um infeliz endemoniado. Mas ele não se envergonhou. Ele não sentiu que estava perdendo tempo. Ele não sentiu que não era importante. Ao contrário, deu tudo a ele. O seu amor foi tão grande, e a sua autoridade sobre os demônios foi tão grande, que o liberta. E todos sabemos, saiu dele demônios que encheram um ato de porco de 2000 porcos. E aquele homem ficando livre.
ele não o deixou. Ele ficou perto dele. Ele praticou o discipulado relacional. Ele praticou o discipulado social. Ele praticou o discipulado do amor, da ausência de carinho, de ternura. Ele deu para o endemoniado e foi tão grande que quando ele ia saindo da região, o endemoniado rogou ir com ele. E o assombro é que ele disse: agora não, vá para sua casa, vá e conte o que foi que Deus fez com você. Me camandalama chode, me canto remes. Igreja, quando é que relegaste o primeiro amor? Que a nossa convenção, que está cheia de honra, seja uma escusa hoje para que saiamos daqui essa semana, cada um ao seu campo, pensando que há uma samaritana, pensando que há um endemoniado, há um homem de Gadara esperando. Mas não foi só com esses pobres. Em um momento chegou a buscá-lo Nicodemo, um principal, e elegantemente o saudou, e foi na sua casa. Jesus recebeu o principal, conversou com ele no idioma, ao nível de conhecimento, e o levou tão alto que ele se confundiu quando disse: necessário é nascer de novo. O sábio Nicodemo se estremeceu e perguntou: como? Acaso sendo velho posso voltar ao ventre da mãe? E o Senhor disse: não estou falando disso. E o mostrou o caminho. Foi tão profunda a convicção que levou Nicodemo, que na reunião próxima, e querendo o grupo julgar a Jesus, ele teve que fazer uma pergunta que acabou com a reunião. E mais tarde, é ele quem lava o corpo de Jesus com 100 libras de perfume. É ele quem envolve o corpo de Jesus em um lenço. É ele que, quando Jesus se desperta na ressurreição e cheira o perfume que está no sepulcro, no silêncio: obrigado, Nicodemo, valeu a pena aquele encontro. Querido pastor, querido, onde está o teu Nicodemo? Aonde? Jesus os observou, Jesus os chamou para serem discípulos. Termino com isso. O fator diferencial da consolidação. O fator diferencial da consolidação é ter discernimento dos tempos da colheita. Eu disse: ter discernimento dos tempos da colheita, para agir e colher o fruto que Deus deu, na hora e no momento oportuno. Nenhuma reunião nossa,
seja de criança, de adolescentes, de jovens, de adultos, festas, se não tem propósito de ganhar um para Cristo, ela perde o seu valor. Eu disse que ela perde o seu valor. E se é necessário um esforço grande para ganhar, saiba que ganhar é mais fácil que consolidar. É mais fácil que discipular. Porque no processo está comprovado, eu comprovei, que os primeiros 3 dias são definitivos para o novo convertido. Que as primeiras 3 semanas são definitivas para os novos convertidos. Que os primeiros 3 meses são definitivos para o novo convertido. Por quê? Os primeiros 3 dias, o discípulo conhece. Quando a conversão dá, não espere mais de 3 dias. Por favor. Há alguém recém-nascido. Há alguém que precisa de você. E esses 3 dias determina nele. O que é que determina nele? O conhecimento. As próximas 3 semanas são crucial para que ele entenda e aceite a palavra que recebeu, para que a palavra gere nele a convicção, a confiança em Deus. Os próximos 3 meses são definitivos para o novo. É nesses 3 meses que a palavra gera e desperta a sua fé. Cumprindo aquilo que foi dito por Paulo aos Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa fé que é ativada no novo convertido, nesse período de 3 dias, 3 semanas, 3 meses, é que vai permitir que ele entre num estado de plena confiança para avançar nos próximos 3 meses. Quando termina, ele ama a Jesus. Eu disse que ele ama a Jesus. Deixa eu dizer de novo, ele ama a Jesus. E a gente vê no novo, ele começa a dar fruto. A dar quê? Fruto. Primeiro, aceitando o batismo, comprometendo-se com a igreja. E é eles os que assombram, porque são os que mais ganham alma para o Senhor. Começando por a sua própria casa. Mas quando chegamos daí até os próximos 3 anos, nós vamos ter um obreiro, um discípulo que pode ser enviado para cumprir a grande comissão que o Senhor quer que se faça. Que a convenção, nesse lindo tempo a terminar, vocês levem para a sua igreja essa proclama: eu preciso comprometer nos próximos 3 dias, 3 semanas, 3 meses e 3 anos. Quer repetir isso comigo? Diga: meus próximos discípulos será atendido em 3 dias, em 3 semanas, em 3 meses e em 3 anos. Eu fiz esse trabalho no Butão, na Índia, no Nepal, na África, e a resposta é impressionante.
Podia passar um vídeo para terminar? Vocês gostariam de ver algo do Butão? Se a multimídia pode me ajudar. Fruto dos 3 dias, fruto dos 3 meses, fruto das 3 semanas, dos 3 semanas e dos 3 meses. É Tifu, a capital do Butão, a igreja central. É um culto de mulher. Em outubro do ano passado. Jovens de universidade. África. Senhor Jesus, no ano do jubileu, nós levantamos uma oração de gratidão por tudo que tu tens feito, por tudo o que tu estás fazendo e por tudo o que tu farás. Muito obrigado pela vida do pastor Sati, pela vida da pastora Naí, o chamado importante que tu colocaste na sua mão tem alcançado nós aqui, em Moçambique, África. Por isso, nossa gratidão e adoração. Agora, abençoa o pão de cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Estou lleno del Espíritu Santo. Estoy lleno de la fuerza del Espíritu de Dios en mi vida. Nada me hará frente en el nombre de Jesús. Nothing can be against me. Seré un evangelista. I will be an evangelist. Seré un discipulador. I will be a disciple maker. Estaré lleno de compasión por mi prójimo. I will be filled of the compassion for my neighbor. Estoy bendecido para bendecir. I have been blessed to bless others. Aleluya.
Amém, amém. Extremo norte da Índia. Aí estou orando e consagrando 17 evangelistas para o trabalho na zona que eles correspondem. Com a licença do pastor, eu gostaria de orar com vocês. Aonde está o teu discípulo? Aonde está? Aonde está a samaritana? Aonde está o homem de Gadara? Aonde está o Nicodemo? Tenho certeza que eles estão esperando por você. Eles estão esperando por você. Jesus trouxe uma parábola comprometedora. Quando aquele homem descia de Jerusalém a Jericó e foi assaltado. E ali passou duas pessoas que representam nós: o levita e o sacerdote. E ambos ignoraram aquele que estava em perigo de morte. Quando eu leio essa parábola, aí tremou na minha alma. E pergunto, se aquele ferido tivesse na jurisdição do sacerdote, perto da sinagoga, do seu espaço de trabalho, seria atendido? Será que o levita o cuidaria? O sacerdote? E se isso aconteceu fora do seu território, por que o ignorou? Eu deixo essa pergunta com cada um de nós. Por que o ignorou? E deixou espaço para o samaritano. Ninguém tem uma credencial como sacerdote e como levita para atender o próximo. Não era o samaritano, mas quem atendeu foi o samaritano. Eu estou crendo que no ano 25 é o nosso ano. Quantos creem? Então diga comigo: 3 dias, 3 semanas, 3 meses, 3 anos será crucial para o meu próximo discípulo. Soberano e eterno Deus, permita que a tua palavra ela trabalhe nos corações, que todos os que estamos aqui possamos sair desse lugar consciente que temos um compromisso maior, tão amplo, tão grande, como é pôr em ação o primeiro amor. Isha imahomi eteviko mimi mihomi ne kenti kama shayakai isubi humi na komi ne sai shik brana no hova kotoki me sinderi alama shoi kampo turimikai. Derrama o teu avivamento. Há uma urgência, Senhor, na nossa vida. Atende o nosso clamor hoje, ó Deus.
o clamor da convenção, ó Pai. Madaramana machode me canto corei. Eu sinto que o Espírito Santo está trazendo na tua memória nomes, pessoas, e Ele quer que você, antes de sair daqui, eleve uma oração por eles. Levanta a tua voz, ora por alguém que você se lembra. Alcança ele na sua casa, no lugar onde ele está, onde ela está. Peça a Deus uma oportunidade para vê-lo logo mais perto de você e melhor atendido. Senhor, em teu nome, como parte dessa grei maravilhosa, te rogo, eu te peço que o peso dos anos não nos envelheça e não quite de nós a ousadia da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.